Olá, queridos amigos do Centro Espírita Padre Isabel Kaufmann. O desejo é que todos estejam bem nesse instante. Vamos começar esse momento, esse encontro, com a nossa prece habitual. Eu convido a todos a fecharem seus olhos materiais. Vamos nesse instante elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao nosso Mestre, pedindo a Ele que nos ampare, que nos fortaleça, que possamos sentir a Sua presença atuando nas nossas vidas, atuando aonde quer que nós estivermos. Mestre querido, rogamos assim que o Seu amor, Ele possa neste momento atingir os nossos lares, iluminando cada canto do nosso lar, nos amparando, dando-nos energias de coragem, de fé, de esperança. Que possamos entrelaçar os nossos corações ao seu, ao dos nossos familiares, dos nossos amigos, de todos aqueles que nós amamos e que nesse instante são lembrados no silêncio do nosso coração. Pedimos o seu auxílio, a sua proteção nesse instante, que essa conversa flua de forma amorosa, serena, trazendo para o meu coração, para o coração daqueles que estão me ouvindo, a certeza da sua presença ativa e atuante no nosso viver. E te convidamos assim, Mestre, sê conosco nesse instante e em cada instante do nosso caminhar. Que assim seja. O tema que nós vamos falar hoje é o bom ânimo. Acredito que seja um tema importante para a nossa caminhada, que trará para nós reflexões, força, e acima de tudo a proximidade, com os ensinos do nosso Mestre Jesus. Este título, ele encontra-se no livro Boa Nova, no capítulo 8. O livro Boa Nova, ele é uma psicografia do Chico Xavier, através do Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele exerce um papel de um verdadeiro repórter da espiritualidade, trazendo para nós narrativas importantes, narrativas de acalento, e de grandes reflexões. E neste capítulo nós vamos nos deparar com um diálogo do Bartolomeu com o nosso Mestre Jesus. Humberto de Campos, ele nos mostra que Bartolomeu era um dos discípulos mais operantes naquele instante, um dos discípulos que tinha mais disponibilidade, disposição e vontade de servir. E nós precisamos compreender que com isso ele carregava ainda consigo, assim como todos nós, as suas dificuldades, as mazelas, as suas dores. E Humberto de Campos, ele nos traz a informação que Bartolomeu, ele trazia consigo uma melancolia e que por vezes ele apresentava uma tristeza acentuada. E o diálogo entre Bartolomeu e Jesus começa dessa forma. Bartolomeu aproveita aquele instante único e raro, onde estava só ele e o Mestre, e ele fala para o Cristo: Mestre, eu não tenho dúvidas sobre as verdades espirituais. Eu não tenho dúvidas sobre os seus ensinamentos, sobre a proposta de melhoria, do encorajamento que ela me traz. Eu não tenho dúvida desse reino novo que nos apresenta. E tudo isso traz no meu coração uma alegria imensa, uma confiança. Mas eu preciso confessar, Mestre, que por vezes eu me pego questionando e contrabalanceando as suas palavras, como elas são ditas, o que elas despertam no meu íntimo e com a realidade deste momento atual. E eu percebo, Mestre, que elas têm todo o sentido, mas eu me questiono
sobre as cobranças exageradas de impostos, sobre aqueles que ainda massacram, escravizam e ainda não conseguem agir de misericórdia e de piedade para com o seu semelhante. Então eu me pergunto que o Evangelho, ele exige muito de nós. O seu Evangelho, Mestre, ele exige uma força que muitas vezes eu não me vejo na condição de realizar. Então Jesus responde para Bartolomeu: ora, Bartolomeu, o Evangelho ele não exige, o Evangelho ele transforma. E à medida que você for permitindo que ele transforme o seu viver, você perceberá que esta comunhão entre aquilo que se vive e aquilo que se fala, ela pode ser realizada de forma mais leve, de forma mais simples e de forma mais serena. E como Bartolomeu esperar do Evangelho que nada mais é do que uma boa nova, uma boa notícia, que não nos traga senão esperança, alento, renovação. Então Bartolomeu, ele prossegue e ele diz: ora, Mestre, mesmo trazendo todo esse alento, toda essa boa notícia, toda essa esperança, raciocinando comigo e diante das minhas dores, das minhas dificuldades, eu acho que ainda é justo que eu sofra, que eu chore e que muitos outros sofram e choram por aqueles que eles perderam. Então Jesus responde para ele: e quem se perde? Se somos todos filhos do mesmo Pai. E se tudo que pertence neste mundo é dele. Por que chorar, se desesperar pelo encanto de uma hora, de uma madrugada, quando nós sabemos que temos a eternidade diante dos nossos olhos para prosseguirmos? Então, diante desta conversa amorosa e franca, ela serve para que nós possamos refletir diante das circunstâncias das nossas vidas, diante de tudo aquilo que nós enfrentamos e olharmos mesmo como nós estamos enfrentando os obstáculos, com coragem, com bom ânimo, ou deixando que a melancolia, a tristeza, façam morada nos nossos corações. Porque é natural que a tristeza, a melancolia e também o medo nos visitem. É natural, são emoções necessárias para a nossa vida, para a nossa caminhada. O que não é natural e o que nós não podemos realizar e deixar que aconteça é que elas não sejam apenas uma visita, é que elas se tornem donos do nosso mundo íntimo. Isso nós precisamos lutar em combater, confiando, respirando profundamente, sorrindo para nós próprios, olhando no espelho e agradecendo a dádiva da vida, confiando nas palavras de Jesus quando ele nos disse que a cada dia basta o seu mal. E se nós formos ainda olhar com um olhar mais abrangente, nós vamos perceber: que mal é esse? Será que realmente é um mal? Ou é uma grande oportunidade que eu estou tendo de enfrentar as minhas batalhas, as minhas dificuldades, voltar aqui para dentro, neste lugar onde só está eu, os meus sentimentos, as minhas emoções e o Criador? Porque Deus nos olha de dentro de nós, pelos nossos olhos. Ele sente
as nossas dores, as nossas dificuldades conosco, aqui no nosso coração, vivendo, experienciando junto de nós, porque Ele é Pai, Ele é amoroso e Ele é justo. E falando em justiça, em amor, não podemos esquecer que Ele é misericordioso. E em várias circunstâncias das nossas vidas, nós não vamos conseguir diferenciar onde entra a justiça de Deus e onde é a sua misericórdia. Em muitas circunstâncias, diante de algumas coisas que nós realizamos, que nós fizemos, nós pensamos que Ele está agindo com justiça. Mas não é. É a misericórdia. Em outras, nós estamos esperando a misericórdia, porque estamos pensando que estamos ainda fracos, mas Ele já está agindo com a sua justiça. Tamanho é o seu amor por cada um de nós, que nós não conseguimos separar uma coisa da outra. O que é misericórdia e o que é justiça divina. Com isso, nós precisamos sorrir, agradecer, falarmos para Ele, falarmos para o Mestre Jesus, que essa proposta de bem viver, de caminhar, apesar de todas as dificuldades, ela será realizada por nós. Claro que enfrentando as oscilações. Um dia assim, o outro assim, e nessa contrapartida que é a nossa vida, que exige de nós, a cada amanhecer, a oração sincera, pedindo para esse Pai essa coragem verdadeira de continuarmos e de podermos prosseguir sempre. E nesse prosseguir, nós não podemos esquecer que lá naquele diálogo entre Jesus e Bartolomeu, existe uma grande oportunidade de transformação das nossas dores. Bartolomeu, ele fala da perda, ele pergunta para o Cristo se não é justo chorarmos. Ele estava falando porque ele havia perdido a sua mãe. Um coração generoso, ligado ao seu, o coração dentro do seu lar que tinha mais afinidade com ele, o coração que o compreendia. E Jesus diz para ele que nada se perde, que tudo se transforma, porque tudo pertence a Deus. E nós, como espíritas, acreditando na imortalidade da alma, precisamos compreender que aqui na Terra não é nem porto de chegada e muito menos porto de partida. Aqui é travessia. E nessa travessia nós vamos nos deparar com muitas dificuldades, com momentos de paisagens lindas que nos confortam, que nos estimulam. E em outros momentos nós vamos nos deparar com vento forte, com sol escaldante, com chuvas, com tempestades, mas ainda assim o GPS, ele precisa estar sintonizado com Jesus, confiando que Ele nos levará por caminhos certos. Nós sintonizamos esse GPS, prosseguimos na nossa caminhada. Alguns momentos, dependendo do caminho, nós vamos dar uma olhadinha assim para o lado e perguntar: é por aqui mesmo, Jesus? É por aqui que eu devo seguir? Ele responderá, dando simplesmente um aperto na nossa mão, e nós vamos compreender que sim, é por ali. É por ali que nós devemos seguir. É por este caminho, muitas vezes trazendo algumas incompreensões ou
às vezes até uma vontadezinha de sermos crianças, né? E sentarmos no caminho, cruzar os braços, fazermos uma birra e dizer: eu não prossigo. Mas não dá. Nós precisamos prosseguir. E com esta mão do Cristo, alinhadas, vinculadas à nossa, entrelaçadas à nossa, nós vamos seguindo neste caminho seguro. Claro que essa segurança é porque nós temos certeza de que lá adiante tudo fará sentido. Mas enquanto nós estamos pelo sol escaldante, pelos ventos fortes, pela tempestade, nós vamos sim oscilar. Natural. O que nós não podemos fazer é perder o ânimo, é perder a coragem, é olhar, respirar fundo para nós, para o outro, sorrir com os olhos, falar de esperança, de amor, de afetividade, do quão nós podemos prosseguir quando nós nos envolvemos com as coisas boas. E quantas coisas boas nós podemos realizar ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Esse precisa ser o nosso foco, alimentar a nossa alma, o nosso pensamento e os nossos sentimentos com palavras positivas, otimistas que nos encorajam. E quando naqueles momentos vier a incerteza, bater aquela melancolia novamente, nos lembrarmos que a máscara de oxigênio precisa ser primeiramente em nós. Essa é a orientação. Respirar fundo, colocar a máscara do oxigênio. Essa máscara de oxigênio pode ser entendida pela esperança, pela coragem, pela vontade. Aí sim, nós seremos capazes de prosseguir com esse ânimo renovado. Bartolomeu não tinha mais a companhia da sua mãe, materialmente. Materialmente ele tinha a companhia do seu pai e dos seus irmãos, que eram espíritos que não o compreendiam. Então ele volta para sua casa no final desta conversa com Jesus. E lá ele é recebido com impropérios. Ao entrar, lhe é dirigida palavras de ofensa, de escárnio. E todas as outras vezes ele se sentia deprimido, em algumas vezes até revoltado. Mas nesse dia é diferente. Ele olha para o alto e diz: eu já conheço Jesus, eles ainda não. Então é isso que nós precisamos dizer para nós a cada pouco, diante de algumas situações, diante de algumas divergências. Nós já conhecemos Jesus, nós já temos condições de trazê-lo para a nossa caminhada diária. Não temos a possibilidade de ter com ele esse mesmo diálogo que Bartolomeu teve ali, frente a frente, mas podemos ter de coração para coração. E de que forma? No silêncio dos nossos quartos, naquele instante em que nós vamos nos recolher, falar para ele das nossas dificuldades, dos nossos anseios, das nossas dores, sermos honestos, falarmos que nós acreditamos sim na imortalidade da alma, que nós acreditamos que tudo passa, que tudo se transforma, que tudo se renova, mas ainda assim nós somos visitados muitas vezes pelas dores do caminho, pelas fragilidades. E que hoje, mestre, o meu dia, ele exigiu mais de mim. Então eu peço a sua companhia, a sua fala, o seu olhar para as minhas dores. E nós não podemos esquecer que ele nos disse que ele é o divino jardineiro
e que no silêncio dos nossos corações Ele cultiva as nossas almas. Acreditar que esse jardineiro está cultivando as nossas almas, o nosso viver. E irmos assim nos alinhando, refletindo, nos colocando nessa condição de sermos colaboradores aqui enquanto encarnados. Usarmos todos os ensinamentos, tudo aquilo que nos chega de positivo e multiplicarmos, espalhando por aí o bom ânimo, a coragem, a fé, o desejo de vivermos com alegria, pois a alegria nos conecta ao amor. A alegria faz com que nós liguemos os nossos corações às forças superiores do universo. É um momento de despertar íntimo, individual, mas também coletivo. Passamos pelas dificuldades coletivas enquanto humanidade e passamos pelas dificuldades individuais enquanto seres imortais. E como nós vamos passar por isso? Qual é o combate? Tem que ser com coragem, não é mesmo? Com alegria, com esperança, respirando fundo, enchendo os nossos corações de bom ânimo, de esperança e de fé. E vamos assim, aproveitando as oportunidades que são colocadas diante de nós. Lembrando-nos também que Jesus nos disse que nós somos luzes. Então, como luzes, nós devemos brilhar. Nós devemos acendê-la aonde quer que nós nos encontramos. Falando de amor, de esperança, de conforto. Qual é o nosso problema? Qual é a nossa maior dor nesse instante? Qual a proposta que eu posso fazer para passar por isso? De maneira que ela traga para mim a seguinte pergunta: para quê? E não por quê. Quando nós paramos no porquê, as coisas não evoluem, porque nós nos colocamos como vítimas e nós não somos. Nós não somos vítimas. Nós somos construtores do nosso destino. Então, para que essa situação? Para muitos, para que tenhamos um olhar verdadeiro para dentro de nós. Para outros, para que saia de si e se doem. Mas para todos nós, a grande oportunidade de conexão com as forças superiores do universo, que nada mais são do que o nosso Pai e o nosso Mestre Jesus. Que não nos falte coragem, fé e bom ânimo. Que Jesus nos proteja hoje e sempre. E nós vamos nesse instante fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, respirando profunda e tranquilamente, visualizando a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, imaginando com seus braços abertos, esse olhar sereno, porém penetrante, que invade neste momento o nosso mundo íntimo e também o nosso lar. Mestre, que possamos entrelaçar os nossos corações ao seu, que consigamos estabelecer uma fonte criadora de vida, de amor e de esperança. Que nesse instante possamos enviar a todos os cantos do nosso planeta Terra energias de ânimos positivo, de amor e de fé. Que todos nós possamos nos conectar e nos alinhar à força criadora
que é o nosso Pai, e entregando a Ele a nossa vida e a nossa caminhada. E que nesse instante, cada um de nós, possamos receber esse bálsamo de amor de luz, renovando o nosso mundo íntimo. Que o nosso ânimo seja de contentamento e de alegria. E te pedimos assim: sê conosco hoje e sempre, graças a Deus. Gratidão a todos e que a presença de Jesus seja constante nas nossas vidas. Muita paz.